Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 7, 8 e o versículo 9. Aqueles que encontraram, digam amém, por gentileza. Em reverência à palavra de Deus, faremos essa leitura. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir aquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, o eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós rogamos a tua graça, por intermédio da revelação e da iluminação do teu Santo Espírito, para ministração e compreensão da tua palavra, que venha trazer edificação ao teu corpo, edificação à tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é: Deus vê, Deus ouve, Deus age. Você pode me ajudar repetindo comigo? Deus vê, Deus ouve, Deus age. Nós encontramos explicitamente essa ação divina e percebemos que se trata de uma ação sequencial. Para Deus agir, Ele tem que ouvir. Para Deus ouvir, Ele tem que ver. E o texto vai nos dizendo, a partir do versículo 7, que Deus viu. Depois vem nos dizendo que Deus ouviu. E depois de ver e de ouvir, Deus desceu. Ou seja, Deus agiu. E eu creio que esse Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Os tempos mudam, os séculos mudam, os governos mudam, o sistema muda, as estações mudam, as gerações mudam, ideologias mudam, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Quem pode dizer o amém? Deus vê, Deus ouve e Deus age. Você pode olhar para o seu irmão, chacoalhá-lo aí e dizer: Deus vê, Deus ouve e Deus age. Amém? Às vezes esquecemos dessa verdade, mas a Bíblia nos apresenta esse Deus pessoal, não simplesmente transcendental, mas completamente imanente. É um Deus pessoal, um Deus que interage, um Deus que intervém, um Deus que se relaciona. Não se trata de um ídolo mudo, mas de um Deus vivo. Não se trata de uma divindade morta, mas de um Senhor soberano sobre a história, sobre a nossa história, sobre as nossas vidas. O povo de Israel estava sofrendo, sendo escravizado há mais de 400 anos. Há mais de 400 anos, perceba, eles estavam sendo escravizados, mas não eram escravos. Deus chamou esse povo para serem príncipes, para serem governantes, para serem influências, para serem liderança. Mas infelizmente em dado momento esse povo se esqueceu de Deus, e ao se esquecer se afastou de Deus, e ao se afastar se corrompeu, fazendo aliança com outras divindades dos panteões egípcios. E a partir de então, o tempo de aflição, o tempo de
opressão e de sofrimento se prolongou por 400 anos. E o povo agora vivia debaixo do jugo opressor, do tirano Faraó, que por meio da sua dinastia vivia uma ditadura em relação aos hebreus, que eram escravizados, homens e mulheres, jovens e crianças, de dia e de noite. Pasme, 400 anos para construir aqueles monumentos suntuosos como as pirâmides e tantas outras esfinges, simplesmente para atender os caprichos do tirano que era Faraó. E o povo sofria à base de chicotes, à base de açoites, à base desse jugo, ao ponto de que muitos morreram nesse período. Porém, eles estavam escravizados, mas não eram escravos. E esse tempo se estendeu, sabe por quê, gente? Por causa da mentalidade de escravo. Quando Adão peca no Éden, o efeito noético do pecado, que é justamente afetar a mentalidade humana, é atingir e de alguma forma ofuscar a nossa identidade como imagem e semelhança de Deus. O homem perde a sua consciência, o homem perde a noção da mentalidade. É por isso que quando Cristo vem, a Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos leva a entender que Deus nos chamou para sermos cabeça e não sermos cauda. Primeira ordem de Deus a Adão foi dominai. Dominai sobre as aves, dominai sobre os peixes, dominai sobre os animais. Exercer domínio, isso é reino de Deus, gente. Isso aqui é reino de Deus. Você vai para o Salmo 115, o Salmo 115 vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus confiou aos filhos dos homens. Isso é reino de Deus, é a compreensão de um governo que Deus nos confiou. A chave do reino dos céus foi entregue à igreja. Deus nos chamou para exercer essa autoridade, para exercer esse poder que Adão perdeu. E nós podemos sim reconquistar através da mente de Cristo. O problema aqui é que esse povo, ele perdeu essa compreensão, ele perdeu essa consciência. E eles agora tinham a mente de escravo. Estavam escravizados, não eram escravos, mas tinham a mente de escravo. A Bíblia nos diz em Provérbios: assim como o homem pensa, ele é. Em outra versão vai dizer: como imagina o homem em sua alma, ele é. Tudo aqui, ó. Seus pensamentos determinam suas palavras determinam as suas ações, e as suas ações revelam quem você é. Quem você é. Controle ao menos os seus pensamentos, e tudo começa por aqui, ó. Toda mudança, toda transformação, toda revolução começa através da mente. E Deus chama um homem conhecido por Moisés para mudar essa história. E vai ao encontro a partir do capítulo 3, ao encontro de Moisés. E aqui Deus nos fala verdades extraordinárias sobre essa temática. Deus vê, Deus ouve, Deus age. A primeira coisa que Deus diz a Moisés está no versículo 7: vi a aflição do meu povo. Deus vê. Deus vê. E a pergunta é: o que é que Deus vê? Deus vê a tua aflição. Deus vê a tua opressão. Deus vê o teu bramido. Deus vê tuas lágrimas. Deus vê tuas dores. Deus vê a tua tristeza. Não pense você que o seu sofrimento passa aos olhos de Deus despercebido. Não é essa a sensação que nós temos? Deus não se importa. Deus não está vendo. Talvez essa nação durante 400 anos tenha se acomodado ou até mesmo se conformado com aquela situação. Aí Deus chama Moisés e diz: eu estou vendo a aflição do meu povo. Olha o detalhe: do meu povo. Não importa em que situação você esteja, você ainda é povo de Deus, amém? Não importa que momento você
tenha vivido, o quanto você tenha sofrido, o quanto você tenha chorado, você ainda é povo de Deus. Amém? Deus vê a aflição do seu povo. Talvez o seu esposo, a sua esposa, seu filho, o seu pai, talvez o seu patrão, funcionário, talvez seu amigo não veja. As pessoas só querem ver a nossa beleza, não é verdade? As pessoas só querem celebrar as nossas conquistas, mas ninguém quer ver as nossas lutas, ninguém quer ver as nossas dores, ninguém se importa, sabe, com as nossas aflições. E aqui apresenta um Deus que vê aquilo que ninguém vê, que até então ninguém percebia, até então ninguém notava. Então, se você veio a esse lugar, você precisa aprender que Deus vê a sua aflição, que o seu sofrimento não passa despercebido aos seus olhos. Deus conhece exatamente a sua dor, Deus sabe exatamente o quanto isso lhe aflige, o quanto isso lhe incomoda. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão nuas, descobertas, patentes, perante os olhos daquele que tudo vê. Então Deus vê o seu esforço, Deus vê o seu sacrifício, Deus vê sua luta, sua labuta, seu labor. Amém? Então diga comigo, Deus vê. Deus vê. Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo. Talvez você esteja aí sofrendo, perguntando: será que ninguém vê o quanto eu me esforço, o quanto eu me dedico? Será que ninguém se importa? Será que Deus não está vendo toda essa aflição? E o tempo passa, e a esperança que se adia faz adoecer o coração, conforme está escrito em Provérbios, e as coisas não acontecem. Mas saiba que Deus está vendo tudo, Deus está vendo toda fase, Deus está vendo toda etapa. Agora Deus tem um tempo, existe o tempo Cronos, que é esse tempo, mas existe o tempo Kairos, que é o tempo oportuno, é o tempo da ação de Deus. O tempo Cronos é o tempo do espaço limitado, físico, presente, passado, futuro. Mas o tempo Kairos é o tempo oportuno, é o tempo de Deus. E nada acontece por acaso, nada acontece em vão, nada acontece aleatoriamente. Porque Deus, antes de falar a Moisés, Deus falou a Abraão. E Deus disse a Abraão que o seu povo passaria exatamente, está em Gênesis 15, 400 anos na terra do Egito. Deus conhece tanto o povo, né? E talvez você pergunte: meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que Deus permitiu tanto sofrimento? O povo, quando entra no Egito, entra como uma clã, uma tribo, uma família de 60 pessoas. Quando ele sai do Egito, ele sai com 600 mil homens, sem falar suas esposas, e sem falar que os casais daquela época gostavam muito de filho, né? A exemplo de Jacó, que só tinha 12. Então coloca aí uns 2 milhões de pessoas. Quando eles saíram de lá, eles conheciam toda a cultura do egípcio, tinha noções de agricultura, porque antes eram apenas homens do pasto, pastores de rebanho. Quando eles saem de lá, e Deus permite esse tempo para que esse sofrimento e esse jugo opressor venha ao menos despertá-lo para a realidade de que eles não são escravos, de que eles são príncipes, filhos de Deus. E eles foram ao Egito por causa de um homem chamado José, que salvou o mundo na sua época. Inclusive o Egito deve muito a José, porque se não fosse José, o Egito também teria entrado no caos. Mas os próximos faraós que surgiram, e faraó é um cargo, é um título, esqueceram do que José fez. Viram os hebreus crescendo e disseram: a qualquer momento eles podem se rebeliar, então vamos escravizá-los. E Deus permite que essa escravidão venha sobre eles para permitir que eles venham despertar esse sentimento. Que sentimento é esse? É o que diz o próximo versículo.
ouvi o seu clamor. Agora o povo volta para Deus. E agora o povo volta a clamar o verdadeiro Deus. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, eu não sei quanto tempo tem durado a tua aflição. Eu sei que o tempo kairos de Deus, o tempo oportuno pode ser agora, nessa hora, pode ser já. Basta tão somente clamarmos a Deus. Agora vê o que o texto nos diz. Ouvi o seu, por favor, me diga, o seu. Deus ouve o nosso clamor, não as nossas lamúrias. Deus ouve o nosso clamor, não as nossas murmurações. Deus ouve o nosso clamor, não as nossas indagações. Talvez Deus ainda não tenha agido na sua vida, porque tudo não passa de resmungos. Você está resmungando o tempo todo. Como é que Deus vai agir? Se você não presta a Deus um clamor, mas tudo que você fala é só reclamações e reclamações e reclamações. Você conhece essas hienas? Ó céu, ó vida. É o que mais que elas dizem? Ó céu, ó vida. Você conhece essas pessoas? Tem muitas assim, né? Como é que Deus vai agir? Olha o que o texto nos diz. Deus viu a aflição, Deus ouviu o clamor. Depois de Deus ver o teu sofrimento, Deus ouve agora o teu clamor. E a Bíblia nos diz em Jeremias 33:3, clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas das quais não conheces. Deus está disposto a revelar e a se revelar, mas para isso é necessário antes clamar. Agora o povo se une, irmãos, e diante da união do povo de Deus, os céus se abrem. O povo se une para clamar ao verdadeiro Deus. E esse clamor chega aos céus, ultrapassando todos os limites das leis da gravidade, ultrapassando todas as esferas das dimensões que há, adentra nos céus dos céus. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que Deus se levanta do trono para ouvir o clamor de um justo. Olha só, a Bíblia não diz que Deus se levanta do trono para ouvir o coral celestial dos querubins e dos serafins. Os querubins e serafins, anjos, os seres viventes, até o arcanjo estão louvando a Deus ininterruptamente. Santo, 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 Deus está lá, intacto. Mas quando um justo na terra dobre os seus joelhos e começa a clamar a Deus, é como se Deus no céu, é como se dissesse, permita-me aqui parafrasear, como se Deus dissesse, psiu. E aí ele se levanta do seu trono, estende os seus ouvidos e diz, fiquem em silêncio, eu quero ouvir o clamor do meu servo, eu quero ouvir o clamor da minha serva. Eu preciso ouvir a voz dos meus filhos. Fiquem em silêncio. É isso que a Bíblia diz. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor de um povo. A rainha Elizabeth, ela chegou a reconhecer e a declarar publicamente que preferia enfrentar todo o seu exército do que um cristão de joelho. Sabe por quê, meu irmão? Um cristão de joelho vale mais do que um exército de pé. Agora imagine quando muitos cristãos, quando muitos servos e servas de Deus começam a clamar pelo seu nome. Aí os céus se abrem, a glória desce, o mover acontece. Porque a Bíblia diz que se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu o quê? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a terra, estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Glória a Deus! Foi Deus quem falou isso.
Portanto, o teu clamor move os céus, o teu clamor muda a terra. Glória a Deus por isso. Você viu agora o pessoal em Miami orando? E todas as previsões dizendo que aquele tornado era para vir e assolar e devastar. E o povo na praia orando, clamando por Deus. E houve prejuízo, mas o prejuízo foi mínimo diante do que se havia previsto. O que é isso? É um Deus que ouve o clamor do seu povo. É um Deus que ouve. Olha, a Bíblia não diz que Deus ouve. A Bíblia não diz que Deus ouve as decisões das reuniões das organizações internacionais. A Bíblia não diz que Deus ouve os projetos militares das nações existentes. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia não diz que Deus ouve o decreto do poder legislativo, executivo, judiciário. Deus não ouve sentença de juiz, Deus não ouve decreto de prefeito, Deus não ouve ultimato de promotor. Deus ouve o clamor do seu povo. Amém, irmãos? Deus ouve. E o texto nos diz: Deus ouviu o seu clamor. Agora presta atenção no detalhe aqui. Deus vê a aflição, Deus ouve o clamor. Mas eu fico a me perguntar sobre isso. O Deus que vê, o Deus que ouve, agora é o Deus que age. O texto vai nos dizendo: e Deus desceu. Isso chama muita atenção minha, sabe por quê? Porque Deus não se move diante dos nossos problemas. Preste atenção o que eu quero falar e onde eu quero chegar. Deus não se move diante dos nossos problemas. Deus não se move diante das nossas dificuldades. Deus não se move diante das nossas opressões, nem diante das nossas aflições. Deus se move de acordo com a nossa fé. É totalmente diferente. Você pensa que Bartimeu era o único cego que existia? Mas ele foi o único a ser curado em Jericó. Porque ele soube clamar, e sobretudo a quem clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou com entendimento. Ele reconhece que Jesus é da descendência de Davi, cuja promessa haveria um rei que assumiria o trono e o seu reinado jamais teria fim. Deus se move de acordo com a nossa fé. Quantas vezes Jesus não diz: vá em paz, a tua fé te salvou? Não é verdade? Você já parou para perceber isso? Deus para depois daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos de sofrimento. Cristo para no meio da multidão e diz: se alguém me tocou, e Pedro diz: o Senhor deve estar brincando. Multidões e multidões te apertam, te apalpam, se comprimem para te ver. E o Senhor diz que alguém me tocou, e Jesus diz o quê? Mas alguém me tocou de uma forma diferente. Aquela mulher não simplesmente tocou no seu manto, ela tocou no seu coração. E aí Deus se move. Não é por causa da tua dor, das tuas lágrimas, do teu sofrimento, da tua aflição, mas por causa da tua fé. A tua fé move sim o coração de Deus. Não somente move montanhas, mas move também o coração de Deus. E aí, meu irmão, quando o coração de Deus se move, não importa quem esteja na frente. Ainda que seja o grande Egito, que naquela época era o império mais poderoso do mundo. Era a potência mundial. Aí a Bíblia nos diz: por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazer subir a terra boa e ampla, terra que mana leite e mana mel. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: antes que houvesse dia, eu era. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá?
Deixa Deus agir. Olha para o teu irmão, balança ele. Um dedo de profeta diz: deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir na tua casa, no teu casamento, na tua família, nos teus filhos, nos teus cônjuges. Deixa Deus agir, deixa Deus agir, deixa Deus agir, porque agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir o agir de Deus. E eu vou dizer o seguinte: Deus é terrível quando se ira. Lá no seminário a gente dizia isso uns para outros: Deus é terrível. Mas a Bíblia que diz isso: Deus, tu és terrível quando se ira. Sabe o que é que a Bíblia também diz? Que Deus escarnece dos escarnecedores. Quando Deus decide agir, meu irmão, não há quem possa impedir, não há quem possa deter, não há quem possa intercalar, não há quem possa interceptar. Quando Deus diz, está dito. Quando Deus fala, está feito. E aí o que eu acho surpreendente até aqui é que é uma ironia de Deus com a nação do Egito. É como se Deus dissesse: eu vou livrar o meu povo. E como se Moisés perguntasse: mas como o Senhor vai livrar o teu povo? Tu tem o que na mão, Moisés? Eu só tenho esse cajado para espantar os lobos e proteger as ovelhas e guiar as ovelhas. Ah, pois é com isso que você tem, a partir disso que você tem, eu vou fazer um milagre. O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? É suficiente para que Deus faça um milagre na sua vida, na sua casa, na sua história, a partir do que você tem. A partir do que você tem. Ele começa a agir a partir do que nós temos. E aquele cajado, você conhece a história, se transforma em uma serpente. E Moisés fica assim abismado. E o que eu fico mais curioso ainda lendo a Bíblia é o modo irônico de Deus, hilário de ser. Deus diz bem assim: Moisés, pega a serpente pelo rabo. Gente, você já viu alguém pegar a serpente pelo rabo? Você já viu alguém domador de serpente, de víboras peçonhentas? Por onde é que ele pega? Pela cabeça. Mas Deus diz: pegue no rabo. E na medida que ele pega no rabo, a serpente se torna de novo em um cajado. E Deus está querendo dizer ali: eu estou no controle, eu estou no comando. Faça, simplesmente faça, não questiona, obedeça. É isso que Deus está querendo dizer. Ou seja, se Ele está no comando, a lógica é dEle, a ordem é dEle, e a gente só obedece, deixa o resto com Ele. E Deus diz assim, é como se Deus dissesse: eu vou libertar o meu povo, não se preocupe. E como se Moisés dissesse: mas Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Libertar 6.000 homens, milhões de pessoas ao todo, da maior potência do mundo, um exército formado de cavalaria, de infantaria, de artilharia, equipamento pesado, poder bélico extraordinário. Como é que o Senhor vai fazer isso? Moisés, fica na tua. Mas Senhor, já que você quer saber, eu vou usar piolhos, rãs, gafanhotos, eu vou usar lepras. Mas se eu disse que vou tirar meu povo de lá, eu vou tirar meu povo de lá. Gente, Deus liberta um povo usando piolho. É irônico ou não é? E mais irônico ainda é quando você percebe que cada uma das pragas era uma afronta a uma divindade. Primeira divindade, o rio Nilo. O pessoal venerava o rio Nilo. E quando Deus disse: eu vou descer e vou livrar meu povo, o rio se transforma em quê? Em sangue. Primeira praga, 1-0 para Deus. Em relação ao Deus, cada um deles tem um nome de Deus, né? 1-0 para Deus, né? Segunda praga, agora são as rãs. Tinha um Deus também, uma divindade que adorava os sapos. E agora vem os sapos invadindo tudo que é lugar, tudo que é território. E a partir daí então começa a peste, a praga de sapos. 2-0 para Deus. 2-0 para Deus. Deus mata de repente todos os sapos. A partir daí vem piolhos.
E os egípcios tinham nojo do piolho, porque eles adoravam uma divindade da beleza. Por isso que os egípcios, homens e mulheres, rapavam a cabeça. As mulheres não tinham cabelo. Cleópatra não tinha cabelo, era peruca, tá? E eles tinham nojo, aversão, não tinha barba, ninguém tinha barba. E aí vem o piolho, devastando tudo. 3-0 para Deus. E cada uma delas, próprio Deus endurecendo o coração de Faraó. Depois do piolho, vem justamente agora a lepra dos animais. Os animais começam a morrer sem explicação, né? E isso era o juízo de Deus. O juízo de Deus para os homens que adoravam touros, para os homens que adoravam bois, para os homens que adoravam cordeiro. E Deus aí começa já a nocautear Faraó e o Egito aos poucos. O rio Nilo, os gafanhotos, os sapos, Rio Nilo, os sapos, os piolhos que vieram agora, lepra nos animais, agora vem lepra, tumores nos homens. Os homens já começam a sofrer sendo acometidos, né, de tumores. E os homens também eram endeusados. Depois vem os gafanhotos, que começa a devastar com toda a colheita. Depois vem a saraiva, fogo do céu caindo, destruindo tudo que era monumento que eles tinham levantado. Depois vem trevas, densas trevas. As trevas eram tão terríveis que eles tocavam nas trevas. Era como se fosse uma nuvem escura, não é simplesmente escuridão. Eles tocavam nas trevas. E depois vem a pior morte, a pior praga, a pior tragédia, que é a morte do primogênito. E assim como um dia Faraó matou todos os filhos homens dos hebreus, Deus agora permite que todos os filhos primogênitos dos egípcios venham morrer, exceto aquele que tivesse marcado os umbrais da sua porta com o sangue do cordeiro. Esse seria liberto do anjo da morte que veio à meia-noite, tocando literalmente terror. Tocando literalmente terror. Então, irmãos, Deus vê, Deus ouve, Deus age. A partir daí, Faraó não tem mais o que fazer, permite que o povo volte para a sua terra. E vá para a sua terra para adorar. A história você já conhece. O povo está peregrinando, Deus mais uma vez endurece o coração de Faraó. Eu não sei se você já percebeu, isso acontece na nossa vida. Às vezes Deus endurece o coração de um sogro, de uma sogra. Às vezes Deus endurece o coração de um patrão. Às vezes Deus endurece o coração de um professor. E você não entende o que é isso, mas o texto explica. Deus endureceu o coração de Faraó para glorificar o seu nome. Se eu terminasse essa história aqui, seria interessante. Mas ela é mais do que interessante, ela é absurda. Nós comemoraríamos o fato de que Deus libertou o seu povo com 10 pragas. Mas ela vai muito além disso. Faraó se revoltou, armou todo o seu exército e veio em busca novamente para deter aquele povo. E aí você já conhece. Moisés olha para um lado do monte, olha para o outro monte, olha para trás Faraó com todo o seu exército, olha para frente o mar vermelho. E agora para onde é que ele vai olhar? Só resta um lugar, para os céus. E quando ele olha para os céus, Deus diz: diga aos meus filhos que marche. Eu não sei qual é o mar que você tem que atravessar. Eu não sei quem está te perseguindo. Não sei quem está te afligindo. Eu não sei quão extenso ou profundo é esse mar que você tem que atravessar. Às vezes é um mar de um concurso. Às vezes é um mar de uma promoção. Às vezes é um mar do sonho da casa própria, da independência financeira, de uma estabilidade econômica. Eu não sei quão extenso é esse mar.
Mas esse Deus continua o mesmo. E esse Deus te diz: marche, marche, marche. Essa foi a palavra de ordem. O mar não se abriu para o povo marchar. O povo marchou para que o mar viesse a se abrir. E você já conhece a história. Do outro lado, com os pés enxutos, com um novo cântico nos lábios, de um povo liberto, de um povo que conquistou sua independência e a sua liberdade por intermédio da fé. Faraó, tentando ainda detê-los, foi destruído com o seu exército, porque o mar se fechou. O mar só se abre para aquele que tem a marca da promessa, meu irmão. O mar só se abre para aquele que tem a unção do Espírito sobre a sua vida. Não é sobre qualquer um que o mar se abre. Portanto, existe um mar aberto perante você, mas você precisa marchar para chegar do outro lado. E a Bíblia nos diz que Deus desceu, ou seja, Deus agiu. A Bíblia nos diz que um anjo foi na frente e abriu aquele mar, o povo chegou do outro lado, o faraó tentando com seu exército foi tragado. E ainda hoje a arqueologia aquática, ela consegue encontrar diversos artefatos arqueológicos de cavalaria nas profundezas do Mar Vermelho. Ainda hoje, resquícios de uma história verídica que não há como mentir, não há como ofuscar, não há como ignorar. Deus libertou o seu povo da forma mais fantástica e absurda que alguém pudesse imaginar. Sabe por quê? Para que alguém, quando contasse essa história, atribuísse todo o mérito e toda a glória àquele que é digno. Aquele que é digno. Da mesma forma, Deus endurece determinados corações, para que aquele que conhece minha vida, sua vida, que conhece a nossa história, possa dizer: foi Deus quem fez isso. Isto foi Deus quem fez, é maravilhoso aos nossos olhos. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Aquela nação sai do Egito tocando terror em todos os povos que ali havia. Porque a repercussão da notícia dos jornais daquela época, sabe, invade tudo que é lugar. E diz: olha, esse povo foi liberto através das 10 pragas, através do mar que se abriu. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo separado, o povo escolhido, o povo do Senhor. O versículo 9 vai dizer: pois o clamor dos filhos de Israel chegaram até mim. Em suma, é isso aqui, irmãos. Deus vê, Deus ouve, Deus age. E o nosso clamor, ele não fica aqui. Tolo, insensato, ingênuo é aquele que pensa que o nosso clamor, as nossas petições, as nossas súplicas ficam aqui vagando nesse espaço limitado. Fica perambulando por aqui. Você já parou para perceber o que Deus diz nesse texto? O clamor dos filhos de Israel chegaram até mim. Chegaram até mim. Quero te convidar nessa noite para juntos erguermos um clamor. E que esse clamor venha chegar diante do Senhor. Daquele que vê, daquele que ouve e daquele que age. E saiba que hoje mesmo Ele pode dar um basta na tua aflição. E a partir de hoje começar um novo capítulo em sua vida. Novo capítulo em sua história. Um capítulo em que todos venham reconhecer a glória de Deus te guiando, a glória de Deus te guardando, a glória de Deus te conduzindo, a glória de Deus te promovendo. Assim como foi com Israel. Se coloque em pé em nome de Jesus. Mistério de louvor.
Deus vê, Deus ouve e Deus age. Deus age. Nossa oração é única, é que o nosso clamor venha chegar diante do Senhor. A Bíblia nos diz em Apocalipse, talvez você não saiba disso, que os anjos de Deus, eles pegam as nossas orações e colocam em taças de ouro e levam para Deus. Você lembra o que foi que Jacó viu? Na sua visão, uma escada. Nessa escada tinha o quê? Anjos subindo, anjos descendo. Deixa eu tentar te explicar o que isso significa. Anjos subindo com pedidos, anjos descendo, trazendo respostas. Anjos subindo, apresentando súplicas, clamores, intercessões. Anjos descendo, trazendo intervenção, trazendo a resposta milagrosa do nosso Deus. Aí Apocalipse vai nos dizer que ao lado do trono de Deus, existe uma harpa que representa a adoração, mas existe um cálice que representa a intercessão. E os anjos, eles pegam as nossas orações, colocam em cálices de ouro e vão apresentar diante de Deus, para que chegue em suas narinas e Ele possa inalar com um cheiro agradável. É verdade, nós não sabemos orar como convém, nem eu, nem você. Mas nem tudo está perdido quando o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele nos ajuda em oração. Nós temos o Paráclito Divino ao nosso lado. E nesse momento, eu quero te convidar a erguer esse clamor aos céus, na certeza que essa mesma escada que Jacó viu, ela existe e está aqui. E nesse lugar tem anjos subindo, tem anjos descendo. Anjos subindo com o nosso clamor e descendo com o nosso milagre, descendo com a providência, descendo com a intervenção divina sobre as nossas vidas. Portanto, abra o seu coração, erga a sua voz, porque o Deus que te vê é o Deus que te ouve, e o Deus que te vê e te ouve é o Deus que age em teu favor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.